Show! Olha só, aqui no estúdio agora o nosso assunto é literatura, é cultura. Oh, coisa boa começar segunda-feira com cultura, gente. Com o escritor João Augusto Limeira, ele vai conversar com a gente agora sobre o seu livro Conversas Cotidianas, que será lançado hoje. O livro traz crônicas e poesias sobre o dia a dia nas ruas. Bom dia, João. Seja bem-vindo aqui à nossa Rede Tropical de Notícias. Bom dia, Margot. Bom dia a todo mundo. Bom dia a todos que estão ouvindo. Primeiro, deixa eu dizer da minha alegria de estar com jornalistas. Eu sou jornalista por formação e, assim, a gente está vivendo tempos tão difíceis de descredibilização da nossa profissão, da nossa classe, e estar perto de pessoas que fazem jornalismo de verdade é sempre uma alegria. Oh, coisa boa. Obrigada, rapaz. Agora me conte sobre o livro. O lançamento vai ser hoje o quê? De forma virtual, é isso? De forma virtual, eu tentei fazer uma sessão de autógrafos presencial, mas seria um pouco complicado nos tempos que a gente está vivendo. E eu fiz totalmente virtual. Já está no ar o site lá, conversascotidianas.com.br. E aí pode ir lá, acessar o site, comprar o livro. Espero contribuir de forma com pouco ali, né, com um pouco do meu verso, para a gente lutar contra tempos tão difíceis que a gente está vivendo. E talvez a poesia e o verso ajude um pouco a arejar um pouco os tempos que a gente está vivendo, né? Com certeza. Você é cria do bairro do Alecrim, né? Nascido e criado no bairro Alecrim, com muito orgulho. Pois é. Aí o Alecrim foi o grande inspirador desse livro ou não? Ou você se inspira em fatos do dia a dia de outros bairros de Natal? Pois é, algumas pessoas me perguntam assim, qual foi a sua principal inspiração? Quais são os seus autores? Cara, minha inspiração são as pessoas. Como você falou, eu sou nascido e criado no bairro do Alecrim, e pelas calçadas do Alecrim, da praça de táxi até o cara que vende picolé, eu escutei muita história. E isso veio me despertar muita coisa na poesia, no verso, na crônica. E assim foi. E aí não tem só do Alecrim. Tem do meu dia a dia, tem de histórias de pessoas conhecidas que eu escutei, histórias que aconteceram comigo. Identificar o que é meu e o que é biográfico ou não vai ser difícil no livro. Então tem um pouquinho de ficção também? Tem sim. Tem um pouquinho de ficção, tudo isso em crônica, em verso, em prosa. Mas assim, não é só sobre o Alecrim, não. Eu vim de lá, tem muita coisa de lá, inspirada por lá, mas não. Tem sobre muita gente, sobre muitas pessoas, e de um verso simples, assim, de uma escrita simples, sobre pessoas simples e sobre rotinas simples, que às vezes a gente pensa, vamos fazer poesia, vamos fazer verso. Vamos rebuscar, né? O que nem precisa, né, desse rebuscar todo. E eu digo muito isso, assim, tem coisa bonita em todo lugar. Tem coisas lindas acontecendo ao nosso redor. E até no feio, né? A gente pode encontrar beleza. Eu, inclusive, recentemente estava conversando com um amigo meu, ele disse, rapaz, como é que você consegue só escrever sobre coisas bonitas, sobre o amor? Então, existe beleza até quando não se tem amor. Claro. E a gente começar a enxergar esse tipo de coisa é muito importante, assim. Mais uma vez eu digo, a gente vive tempos muito difíceis, assim, e tem um ar mórbido, assim, pelo tudo que a gente vem assimilando, por tudo que a gente vem acontecendo, e eu me considero assim, até às vezes um pouco indo contra a corrente, porque eu estou falando de verso, eu estou falando de arte, eu estou falando de respiro, em meio a tanta coisa que está acontecendo, e de forma simples. Meu texto ele não é rebuscado, eu não sou um escritor por profissão, mas assim, eu quero só oferecer um pouco para o mundo, um pouco de respiro no meio disso tudo. E se não fossem pessoas como você, com essa vertente, a coisa seria bem pior. A gente precisa disso, né, Margot? Precisa, em meio a toda essa situação terrível que nós estamos atravessando. Falou apaixonado pelo Alecrim, viu? Que pessoas pensem da forma como você pensa, escrevam da forma como você está escrevendo. Que bom, né? Que bom. A intenção é exatamente essa. Eu desde muito tempo eu escrevo, e as pessoas sempre perguntavam assim, poxa, mas você é tão apaixonado assim, é tão romântico assim? Sou. É tão difícil as pessoas entenderem isso. Alguns amigos meus, poetas e tal, qual a sua profissão? Eu sou poeta. E eu acho isso tão bonito. E assim, as pessoas, muitas delas, né, não estão acostumadas a isso. A esse olhar um pouco mais sereno, a esse olhar um pouco mais tranquilo, um olhar um pouco mais aguçado e sensível sobre a realidade. E é muito bom poder estar do lado de cá, do lado mais arejado, digamos assim, de como a gente vê a realidade, né? Pois é, e é muito difícil, é muito complicado e é um desafio escrever de forma simples, né? Acho que era Jorge Amado, né, que falava isso, que é muito complicado, é muito mais difícil você escrever de forma simples, né? De uma forma que todo mundo possa entender, né?
A pessoa que não Exatamente. tem estudo e a pessoa que tem estudo. Né? Exatamente. É um desafio grande. E querendo ou não, você quando rebusca muito, você cria uma barreira ali, né? Claro. E a intenção, eu acho que não só minha, mas como de todo autor, é ser lido pelo maior número de pessoas possíveis. E a minha intenção principalmente é essa. Quem for ler meu texto, quem for ler meu livro, vai perceber isso. Não existe aquele rebuscar característico dos grandes clássicos, por mais que muitas vezes até inspirado por eles, mas não é a minha intenção. Minha intenção é que as pessoas leiam poxa, me identifiquei. A forma como ela vai assimilar isso, a gente está falando de arte, né? Cada um assimila do jeito que quer, mas que ela vai compreender, eu tenho a mais absoluta certeza. Mas, João, isso começou quando, esse projeto? Eu escrevo, Frank, faz 15 anos. E aí eu sempre escrevi... As crônicas desse livro você começou há 15 anos? Isso, há 15 anos. É mesmo? Há 15 anos. Acho que sim, porque ele falou aí agora que vem da praça de carro, de automóvel, de táxi, que já nem existe mais. Exato. Olha aí, tá vendo? Tem um ali muito pequenininha, depois do relógio ali e tal, mas numa época, de Exatamente. alguns anos um pouquinho mais pretéritos, a gente tinha a praça de Jipe, na Avenida 10. A gente tinha na Avenida 11 a praça de DKZ Zemag, que eu não sei nem se você conheceu esse carro. Posteriormente lançaram um modelo que, ao invés da porta abrir nesse sentido, abria assim, aí apelidado de deixa ver, porque quando a mulher ia descer, que abria a porta assim, fazia assim, aí pronto, né? Deixa ver. O universo estava a descoberto, né? E tal. Aí você falou praça de Jipe, eu digo, ele começou um pouquinho atrás. Pois é, e assim, eu digo muito isso. Meus pais, eles tinham um comércio ali no bairro do Alecrim. E eu fui criado ali, na calçada, enfim. Na Avenida 2. Na Avenida 2. E assim, existia um mar de poesia muito grande para mim, que eram as praças de táxi. Aquela época, a Presidente Bandeira, que você falou aqui em off para mim, que era pertinho ali da Saci, material de construção, aquela época ali não tinha esse comércio, não, muito habitado ainda, por residência, né? Exatamente. Aí depois a coisa foi tomando. Exatamente. E assim, eu tinha muito contato ali, é uma história curiosa isso, porque existia uma praça de táxi na frente do Isso. comércio dos meus pais, tal, ali na 2. E o que eu escutava de música, vindo dos taxistas, era coisa assim que remetia... O gosto musical E o gosto taxista musical era um incrível. Era incrível. E assim, e aí eu ia escutando aquilo ali, puxa, até meu pai diz muito isso. Rapaz, você é o repertório hoje em dia de música, você com 32 anos, você parece que tem 50, 60. Mas que bom, né, pai? Que bom. Porque o que eu escutava dali eram coisas maravilhosas, assim, e me inspirou muito. E eu acho que uma das coisas que mais me inspiram nisso tudo é a música. A música, enfim, de grandes músicos como Belchior, os grandes dali da década de 70 e 80, que me fizeram despertar para ver as coisas de um jeito mais sensível. E, mais uma vez eu digo, o Alecrim foi fundamental nisso tudo. Mas a trilha sonora do Alecrim é uma pegada Belchior ou é uma pegada mais popularesca? É muito popularesco. É muito popular. Mas há regiões, né? Exato. Há regiões. Quer Mas dizer eu acho que é bem dentro mais do popular. Alecrim tem vários universos, Claro, né? o Alecrim é um mundo cheio de mundos dentro. É mesmo, Eu digo né? muito isso, assim. Tem um mundo ali na 1, pela feira, tem um Isso. mundo ali na 2 do comércio, tem um mundo ali da 10 um pouco mais boêmio e assim vai. Mas eu fui muito alimentado por isso durante muito tempo. E eu acho que vem daí um pouco dessa visão que eu tenho sobre tudo. O que você está fazendo hoje como jornalista? Você tá na área? Não, eu tenho uma agência de publicidade. Ah, tá. Eu tenho uma agência de publicidade, trabalho com publicidade. O que exige uma criação, Exatamente, né, exatamente. diária, né? Um Exatamente. exercício diário de criação. Exatamente. E assim, eu sou jornalista por formação, mas com publicidade eu já trabalho, publicidade faz 12 anos já. E essa é a minha profissão na prática. Mas desde 12 anos com agência própria ou você tinha... Não, a agência vínculo com própria alguma faz outra acho que agência? 5 anos, mais ou menos. Né? E assim segui. Mas o jornalismo nunca saiu de mim, até porque a visão do jornalismo, a visão que exige que nós jornalistas tenhamos, me ajuda muito na publicidade. Sobre contar histórias, sobre a veracidade das coisas e a credibilidade das coisas. E me ajuda muito. Mas sou cria do setor 2 da FRN. E, enfim, isso aí foi fundamental para mim nisso tudo. Às vezes a pessoa, você trabalha com publicidade e jornalista, você não usa nada. Não, eu uso muito. Eu uso muito. Não de forma prática, eu não estou numa bancada de rádio, não estou numa bancada de TV, mas tudo que eu aprendi, e eu acho que acima de tudo, tudo que eu aprendi sobre a vida mesmo no curso de jornalismo, que é uma das coisas principais que a gente aprende, foram fundamentais para mim.
São quantas crônicas ao todo aí? São 110. 110? São 110. Nossa, coisa São dessa, 110. né? Como eu tava falando aqui para vocês em off, eu acho que tem mais uns 4 desses escritos já. Porque eu sempre escrevi muita coisa. E isso aí vai desde notepad do celular até papelzinho que eu fui reunindo. E eu, poxa, acho que está na hora de reunir isso tudo para colocar para o mundo. Você é daquele cara que senta no boteco da vida, e que eu tenho essa mania, eu não sei falar sem escrever, aí o guardanapozinho de papel que é para limpar as mãos, a boca e tal, entre um chopp e outro, já estou com ele aqui, a caneta, anotando. E escrever em lenço, em papel de guardanapo, não é para todo mundo. É para poucos. É para poucos. Porque o bicho já não aguenta bem direitinho caneta, né? Exatamente. Inclusive, você falou de boteco, tem muitas histórias de boteco, de restaurante, de muita coisa que eu fui escrevendo exatamente nesse sistema, com a dificuldade que é escrever em guardanapo, mas o texto saiu. E tá aí, assim, quem for ler vai perceber logo, caramba, esse daí ele estava, de fato, num boteco de 11 horas da noite. Eu tive o prazer inenarrável de entrevistar e conversar também nos bastidores do Encontro de Escritores com Inácio de Loyola Brandão. E aí eu perguntei para ele qual a maior inspiração dele. Ele falou, olha... Não, eu falei, como é que você faz para colher tanta inspiração? Pô, você deve andar de carro, né, pelas ruas do Rio de Janeiro. Ele, de jeito nenhum, eu não tenho carro, eu me recuso a aprender a dirigir. Eu só ando de ônibus e de trem, que é para ficar escutando a conversa do povo. É exatamente a minha técnica. Eu adoro escutar as conversas. Ele diz que entra no ônibus, aí fica igual a Franklin, com um papelzinho, um caderninho, uma caneta, e vai escutando as fofocas de trás da galera, exatamente, né? Conversando sobre uma coisa, sobre outra, e ali nascem as histórias. Totalmente. E eu teve um tempo, assim, no meu Facebook mesmo, assim, eu escutava muitas histórias e publicava no meu Facebook. E aí alguns amigos e tal, tipo, caramba, bicho, não tem condição. Das duas, ou você é um grande fofoqueiro, ou então tem uma sensibilidade surreal. Eu acho que eu prefiro acreditar que eu tenho uma sensibilidade. É porque conversa de boteco não é conversa baixa. Você escuta tudo. Exatamente, mesmo que não queira. Não, e não só boteco, ônibus. E tal, banco de praça, todo Na canto. praça, se você caminhar ali no Parque das Dunas, ficar caminhando, dando volta, É assim, surreal. você fica pertinho de duas pessoas para você ver o que essas pessoas estão conversando. Exatamente. Rende história. E tem uma coisa que eu amo fazer, é conversar com estranhos. Assim, de chegar a trocar ideia, assim, sei lá, na fila do banco, uma coisa, de começar a conversar e surge histórias, assim, que a gente não faz ideia, assim. E eu, poxa, e tal. Eu acho que muitas pessoas, inclusive anônimas, enfim, que nem sabem que tem histórias dela nesse livro aqui. Se um dia, inclusive, alguém que estiver ouvindo aí, se vir meu livro e vir que é uma história sua, por favor, entre em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz de lhe conhecer de novo. Mas é muito isso, assim, é a história do dia a dia, da rua, da casa, da rotina de um casal, enfim, é coisas muito simples, né? E para publicar o livro, você enfrentou algum tipo de desafio, de dificuldade? É escrito em alguma lei de incentivo? Não, nenhuma. Foi totalmente com recursos próprios. Eu tive a ajuda de alguns amigos, enfim, na arte da capa, na diagramação, coisas do tipo. Mas ele é todo Já vi que José Maria Pinheiro foi o diagramador, meu grande amigo. Ele é maravilhoso, ele. Inclusive, mandar um beijo pra ele, que, enfim, me ajudou muito. Beijo também, Zé, cheiro. Me ajudou nisso tudo. E, enfim, foi tudo com recursos próprios mesmo, assim. Eu digo muito que minha intenção não é, eu vou ganhar dinheiro. Não, isso aqui é uma realização de um sonho. É uma vontade que eu tenho há muito tempo. E aí eu enxerguei nesse momento que a gente tá vivendo, poxa, eu preciso jogar isso pro mundo. A minha contribuição com um pouco mais de respiro. Nesses tempos que a gente vive, eu resolvi fazer isso, mas é todos com recursos próprios mesmo e independente. E como os sonhos nunca envelhecem, bota a caneta para funcionar. Exatamente. Manda o resto, né? Deixar tudo registrado. Tem um jornalista amigo nosso aqui, muito amigo meu, muito amigo dela também, Murilo Meirelles. Uma vez Murilo saiu daqui e furou uma pauta. Não sei o que foi que houve, furou uma pauta, lá vem Murilo, ele era repórter aqui e tal. Alguns anos atrás isso. Aí eu digo, Murilo, o que é que diz a rua? Aí ele ficou calado e subiu. Porque eu sempre gostei de fazer essa pergunta quando o cara vai chegando na rua. Tenha sido pautado ou não, né? Uhum. Aí, muito tempo depois, Murilo foi dar uma palestra e disse lá para o auditório, jornalista daqui da Colar, disse, olha, teve um camarada lá que me fez uma pergunta um dia que mudou meu comportamento quando saio, pautado ou não. Ouvi a rua. Porque ele só me perguntou o que é que diz a rua, e a rua diz tanta coisa
que a gente não aproveita. Pois é. Sai com uma pauta que fura, não se direciona para uma que você sem querer ouviu. Você precisa ter uma visão humana das Humana coisas, das porque coisas, eu, né? ao contrário de Exato. Murilo, que você citou, eu vou citar aqui um repórter que trabalhou com a gente, que eu não vou citar o nome, lógico, né? Mas ele era o cara que recebia a pauta e só seguia a pauta. Se ele encontrasse um acidente com um monte de gente morta no meio do caminho, ele não fazia matéria porque o destino dele era aquela pauta. Não, já estava atrasado para outra pauta. Cara, o factual é aquilo. É o acidente no meio do caminho. Isso aí não leva a pauta do circo, que o cara não fez a matéria porque o circo pegou fogo. Exatamente. Ele foi fazer essa música. Exatamente. O grande circo chegou na cidade, voltaram, vai pro circo. Chegou lá, aí o chefe de redação disse, fez? Ele disse, não, por quê? O circo pegou fogo. E você não relatou isso. E isso é um pouco surreal, assim, pra gente como jornalista, né? Porque, assim, e aí vale pro hard news mesmo, ou não, assim, se a gente, por exemplo, for um jornalista de cultura, ou até, enfim, jornalista como um todo, a gente não tem esse olhar um pouco mais aguçado sobre o que está acontecendo ao nosso redor e se basear sobre uma pauta. Eu acho que pragmatismo não é feito para jornalista. A gente tem que estar aberto muitas vezes à fluidez do que acontece ao redor. E isso aí não conversa de forma alguma com o que a gente, com o que a gente é por profissão, né? De coletar histórias, de entender realidades e colocar isso, como você falou. Bota a caneta e o papel para frente para colocar no papel. Repórter CBN tá próximo? Tá mais ou menos, né? Aí pegando carona aí nesse assunto. João, você topa ficar um pouquinho mais no próximo bloco sim, com a gente? Sim. Porque tá rendendo, tá gostoso o papo aqui, né? A gente conversa um pouquinho mais. Pegando carona aí nessa história, né? Do cara que não tem uma visão humana da notícia, né? Segue o protocolo de seguir a pauta. Eu tenho uma hora marcada aqui com fulaninho de tal para fazer muitas vezes uma pauta fria, né? Uma matéria fria. Isso. Né? Não, Franklin Machado? Encontra com a notícia no meio do caminho e não enxerga a notícia, né? Aí, na época do jornal impresso aqui em Natal, teve um outro momento, né? De jornalismo cultural, né? Tava Petit, meu ex-marido, que fazia parte de cultura do Diário de Natal, tinha um fotógrafo acompanhando ele na matéria, era a época do projeto Pixinguinha, Sivuca era casado com Glorinha Gadelha, né? Aí ele se preparando para fazer a foto de Sivuca, aí entra Glorinha Gadelha no meio, dá um beijo de língua assim em Sivuca, aí Petit, fotografa, aí ele, não, pô, deixa essa mulher sair do meio. Então, é por aí, 10h31, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos voltar aqui pro livro, né? 20 anos, né? 20 anos fazendo coleta de... 15 anos, 15 anos. Histórias e tal. Um tipo assim, tem aí dentro um tipo assim, alecrinense, porque alecrim tem muitos tipos, viu? Tem alguns. Tem alguns aqui. No bairro tem muitos tipos. Dá um personagem desse aí pra nós, tá? Um dos personagens que tem aqui é um dono de um bar, que é ali, enfim, não vou citar nomes, mas... É um dono de um bar. É o dono de um bar. E aí ele, depois de muito tempo, tendo o bar lá, ele começou a se relacionar com uma de suas clientes. E passou muito tempo com ela, e ninguém sabia disso. E depois, quando ele faleceu, existia uma mulher no velório dele, chorando muito, e ninguém entendia o porquê. E depois de algum tempo, descobriram que essa mulher era o amor da vida dele. E só foi no velório dele que as pessoas descobriram isso. E essa mulher... Babado, hein? Mas ele, enfim, não era amante, não era nada não. Assim. Só que ele tinha alguns filhos e tal, porque já era separado. E os filhos, meu Deus, o que é isso? Quem é essa mulher que tá chorando aqui e veio do nada e tal? E aí é exatamente isso, assim. E ela eu até relato aqui uma conversa com ela. E é uma conversa exatamente sobre então, ela. Essa história é real, embora você não entregue aí essa história é real. Os personagens. Essa história é real e aí existe um texto aqui que é uma conversa exatamente com ela. E ela conta tudo o que aconteceu, de onde... Mas de onde nunca veio. chegaram aos finalmente, então, eles? Eles em si? Sim, eles sim. Ah, tá. Então havia então um caso É, extraconjugal. Havia sim. Não, extraconjugal não, porque ele já era separado. Mas ele escondia muito, porque essa mulher era conhecida na rua, enfim, a coisa toda. E aí os filhos que despertaram isso. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? E aí eu conversei com ela. E ela me contou a história toda. Que legal, velho. Puxa vida. Exatamente. Então há essa mistura aí da ficção com a realidade, que é muito interessante. Exatamente. Aí a gente vai ler, não vai saber, aí vai ficar naquela dúvida, pô, será que é verdade, né? É por aí. Existe eu acho que ele é o primeiro texto aqui, que o nome é Salvem os Amantes, que ele é uma conversa com um amigo
que ele tinha dito para mim, ele disse, cara, João, para mim, eu não quero amar mais ninguém. E aí eu, por quê? E aí ele começou a falar e tal. E ele me relatou tanta coisa sobre amor que no final, que eu percebi, eu disse, bicho, mas você só me falou coisas boas sobre amor até o momento. Em nenhum momento você disse motivos para você não amar. E aí ele disse, é verdade. Então vou seguir assim amando. E aí exatamente, esse eu acho que é o primeiro texto que tem aqui, que é Salvem os Amantes. Enfim, são essas histórias, são essas coisas simples, essas coisas do dia a dia, como eu falei, sem rebuscar nada. A gente tem uma linguagem direta, é claro que tem uma poesia ou outra, um pouco desconstruída, mas assim, são textos muito diretos e muito claros, assim. Vamos dizer logo a que veio e sobre quem a gente está falando. Mas o que é mais desafiador, escrever a realidade ou inventar uma ficção? Eu acho que é inventar ficção. É inventar ficção, assim. Porque, agora sim, sendo bem sincero, eu uso muita ficção para fugir um pouco da realidade. E você mistura as duas coisas? Totalmente. A ficção no meio da realidade, a realidade no meio da ficção? Essa história que eu contei aqui, você vai ler num livro totalmente diferente. Entendi. Assim. E eu misturo muito, assim. E esse é o grande barato da coisa. Porque se a gente ficar vendo, é só a parte real, não, é só a parte ficção, não, vamos... E aí eu quero muito provocar essa dúvida. Será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é real? E aí ninguém nunca vai saber. Às vezes nem eu sei se isso aconteceu. Até você fica na dúvida, né? Quando eu terminei de escrever assim, poxa, isso aqui será que foi isso mesmo? Mas enfim, vai assim mesmo. E assim foi. Agora, em relação à cultura de uma forma geral, né? A gente está sempre entrevistando aqui os artistas, perguntando sobre os desafios deles, né? Principalmente quem trabalha com música, né? Principalmente essas pessoas, né? Sofreram a beça na pandemia, né? Literatura também é cultura, é arte, né? O que você está achando desse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia que afetou tão diretamente a cultura, principalmente daqui do estado? Né? Existem dois cenários que é importante a gente relatar aqui. O primeiro deles é isso aí não é novidade nenhuma, da falta de incentivo e da falta de reconhecimento sobre a arte potiguar. Isso é um fato que já existe há muito tempo. Eu vejo cidades até menores do que Natal, estados até menores do que Rio Grande do Norte, valorizarem mais os seus artistas, e aqui a gente não tem esse cenário. Mas, na contramão disso, existe uma galera muito boa. E aí que está na internet aí fazendo coisas incríveis, assim, poetas como Tiago Medeiros, enfim, entre outros que assim, estão fazendo trabalhos incríveis, estão lançando seus livros, estão movimentando a cultura, por mais que não tenha esse incentivo, mas eles estão indo na contramão. E eu fico muito feliz de fazer um pouco parte desse movimento. A gente vive num estado que a gente lê pouco ainda. Na verdade, a gente vive num país que a gente lê pouco. A gente consome pouco a cultura. E atualmente, principalmente, de alguns anos para cá, esses artistas e a arte como um todo vem sendo desvalorizada. Condenando leis de incentivo, por exemplo, dizendo quem é ajudado por lei de incentivo cultural coloca taxa como mamata de governo, tá mamando nas tetas do governo e tal. Mas minha gente, isso, e vocês que estão vindo aqui, vocês sabem disso, assim, o quão difícil, se vocês não souberem, ficam sabendo agora o quão difícil é você trabalhar com cultura num país como o nosso. E os artistas precisam desse incentivo, e não é mamata de governo, não é nada. Isso é um jeito de viver. Precisa desse incentivo. E a gente vive tempos muito difíceis nesse sentido. Desvalorização da cultura. As pessoas estão desvalorizando até o que é verdade. Imagina a cultura. E a arte é necessária até na vida das pessoas que acreditam que a cultura e quem faz cultura vive de mamata. Absolutamente. Né? Por exemplo, agora nesse isolamento social, quem não colocou uma música para ouvir? Exatamente. Quem não pegou um livro para ler? Isso aí não é mamata, isso aí é o alimento da sua alma. A arte, a cultura, elas são tão necessárias quanto qualquer outra necessidade. Exatamente, é uma profissão como qualquer outra. Claro que sim. E ser desvalorizado da forma como estão sendo durante já alguns anos aí, assim, eu considero um período muito difícil para a cultura do nosso país, mas eu acredito que tempos melhores virão. E aí tanto para a cultura como para o nosso país, mas assim, eu fico muito feliz de estar vendo aqui em Natal, no Rio Grande do Norte como um todo, um movimento cultural, um movimento de poetas, um movimento de valorização da nossa cultura, da nossa né? cultura.
Porque o Nordeste você vê assim uma coisa assim que beira até o bairrismo, né? O pernambucano ele tem muito orgulho, ele é bairrista. Exatamente. No melhor sentido da palavra, né? Ele é apaixonado por aquilo que ele é, pela cultura, né, que ele produz. O pernambucano ele é muito apaixonado pela música que ele faz. Exatamente. Enfim, e tem grandes artistas pernambucanos que batem no peito e dizem: eu sou pernambucano, né? Assim como na Bahia, assim como no Ceará, assim como na Paraíba, e a gente não vê o mesmo movimento aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente. E em Natal, principalmente, existem histórias que dizem que Natal falta um pouco de identidade, principalmente por aquela influência do início do século americana e tal, que a gente perdeu um pouco essa identidade. Mas hoje em dia eu vejo pessoas, artistas, trabalhando a identidade cultural da nossa cidade de forma muito clara e de forma muito qualificada, assim, que não deixa a dever em nada para o que a gente vê de Pernambuco, para o que a gente vê, enfim, de outros estados também. E eu acho isso muito importante. E aí você que está ouvindo, por favor, valorize, pesquise sobre os artistas potiguares, leiam os artistas potiguares, escutem os artistas potiguares, que tem muita coisa boa sendo feita aqui. Na própria dramaturgia, né? Exatamente. A gente vê esses grupos nossos aí, esses atores, atrizes. O Carmim mora no meu coração. Quitéria, Henrique. E são premiadíssimos nacionalmente, exatamente. Reconhecidos nacionalmente. E aqui no Rio Grande do Norte, puxa vida, eles lotam a Casa da Ribeira. Eles eram para estar lotando o Teatro Riachuelo. E era para todo mundo estar sabendo disso, né? Pois é. Né? Pouca gente sabe disso, que a gente tem grandes nomes da dramaturgia reconhecidas E não só hoje, né? E não só hoje, a gente tem uma história de arte, de artistas muito grande, assim. Mas é uma pena que as pessoas conheçam um pouco. Mas a internet está aí, vocês podem pesquisar sobre, existem inclusive sites só sobre a cultura do Rio Grande do Norte. Está aí. Que a gente valorize, que a gente consuma cada vez mais e valorize, né, acima de tudo. Inclusive na música, né? Inclusive a gente tem grandes nomes potiguares despontando até internacionalmente, em como todos os estilos, Far né? From Alaska, né? O rock, ninguém imagina, né? Associa a imagem da música potiguar ao rock, mas o rock está fazendo história lá fora, cara. Luiz e os Alquimistas, né? Já romperam as divisas. Já faz um tempo, já tem um tempo. Em grandes festivais e tudo mais. O Far From Alaska também. Far From Alaska, como é que é? O Plutão Já Foi Planeta. Enfim, e existem outros artistas também daqui que eu vejo que, poxa, as pessoas precisam conhecer mais. Assim, as pessoas... Titina Medeiros nas novelas da Globo, nas Alice séries. Carvalho, que é uma atriz daqui também, a Alice está fazendo uma série agora. Ela fez uma série chamada Septo. Que enfim, uma websérie incrível, websérie premiadíssima. Mas é bem barra, né? Mas é maravilhoso. Você precisa ver, é incrível também. Enfim, tem muita gente boa. Quitéria Kelly estava na malhação quando começou essa praga dessa pandemia, tiveram que interromper a história, mas estava brilhando né, no papel da professora lá, da malhação, puxa vida. Para você ver, e sim, tem tanta gente boa e basta que a gente pesquise mais um pouco e consuma um pouco mais. E eu já vejo hoje em dia algumas casas noturnas aqui de Natal valorizar um pouco mais, mas assim, é um movimento ainda muito lento. Mas é como eu estou dizendo, eu sou um pouco otimista. Na verdade, eu sou muito otimista, acho que tempos melhores. E na literatura, você lê os autores potiguares? Daqui eu já li alguns, mas assim, alguns como eu, assim, não são muito conhecidos, assim. Eu leio muitos livros de amigos, assim. Os jovens escribas e tal, que também... exatamente, Jéssica Santos, enfim... Carlos Fialho, Patrício Júnior. Fialho eu li há muito tempo. Fialho eu li há muito tempo. Regina Azevedo, enfim, alguns daqui. Na poesia, Iracema Macedo é a minha preferida. Tinha uma poeta daqui que eu adoro muito, que é Michele Ferretti. Inclusive ela escreveu... sim, ela escreveu o prefácio do meu livro. Maravilhosa. Foi sua professora? Ela Michele é maravilhosa, tem um texto incrível. Ela é maravilhosa. E eu já li... É atriz, musicista, ela caminha por todas as vertentes, assim, muito confortavelmente. Totalmente. Danada. Tiago Medeiros também é um cara que, assim, eu gosto muito. Conheci há pouco tempo,
Mas assim, é um cara que eu gosto muito, inclusive ele tá lançando o livro dele agora também. Enfim, tem muita gente boa aqui. É só a gente abrir um pouco o olho para ver que tem isso aqui. Deixa eu transmitir aqui as mensagens. Tem muita gente aqui no YouTube, uma galera aqui no YouTube comentando acerca da entrevista, né? Thalita Louise dizendo aqui: eu amo os textos que ele escreve, o João, né? São muito bons. João Augusto tem muita sensibilidade a escrever, com certeza eu vou comprar o livro. Gleice Cavalcante também está aqui. Você falou que a publicação do livro é a realização de um sonho, né? Ela disse, um sonho em que os beneficiados serão os leitores, né? Que massa. Valeu, Gleice, obrigado pela participação também. Ângela Araújo, desejando parabéns, João, sucesso com o livro. Edgley Rocha também, dizendo que um grande profissional, com certeza o livro está excepcional. E a Joana Maria também, desejando sucesso aí na publicação do livro. Obrigado, gente. Então, obrigado. já que falamos na comercialização do livro, né? Alguém aí falou. Então, vamos falar como é que ele está sendo vendido. Virtualmente, exatamente. presencialmente? Totalmente virtual. O site é o conversascotidianas.com.br. Quem quiser comprar o livro, enfim, pode acessar lá. O frete é grátis para o Brasil inteiro. Só acessar lá, conversascotidianas.com.br. Quem quiser saber mais sobre o livro, enfim, eu já venho publicando algumas coisas sobre o livro há algum tempo no meu Instagram mesmo, que é João Augusto LN1. E aí só dá uma olhadinha lá, inclusive tem vídeo, poesia, tem algumas coisas lá. Vamos repetir, né? Porque é tão difícil de decorar. Como é que é o endereço? Repete o aí. endereço do site é conversascotidianas.com.br. E aí quem quiser saber mais, assim, outras coisas sobre o livro, até sobre a construção dele e por aí vai, é só ir lá no meu Instagram, que é João Augusto LN1. Massa. Pronto, tá aí, tá feito o convite. Dado o recado. João Augusto, foi massa conversar com você. Poxa, obrigada por participar aqui da nossa Rede Tropical de Notícias. Sucesso com o livro, tenho certeza que vai ser. Com certeza, absoluta. E que outros venham, né? Que outros virão. Conversas Cotidianas, parte 2, parte 3. Porque o que não falta é inspiração nas ruas, né? E o que não basta são conversas que a gente fica ouvindo não por aí. É isso? Obrigado, gente. Obrigada, João Augusto. Muito obrigada mesmo. Sucesso mesmo. Eu te desejo. Nós te desejamos. Obrigado.